O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, caro internauta. Estamos aqui com mais o programa Direito.com pelo canal da UpTV, o canal da interatividade, informação, um canal que não tem fronteira, que você pode acessar de qualquer lugar, em qualquer estado, país que você esteja. Agradeço sempre a confiança da UpTV nesse programa, é um programa inovador. Não há poucos programas com esse objetivo no mercado na verdade, o que se busca é a interatividade, a informação, de levar conhecimento sobre o direito, sobre o poder judiciário, sobre os mais multidisciplinares segmentos do direito penal, direito previdenciário. Nós estamos aqui justamente com esse objetivo de levar um pouco desse mundo extremamente desconhecido para as pessoas que precisam de notícia, que fomentam o conhecimento. Então o programa tem esse objetivo. Se vocês quiserem participar da nossa plateia, do nosso programa, mandem e-mail para produção@programadireito.com.br e venha debater conosco aqui no canal da UpTV. Será um prazer tê-lo conosco, podendo perguntar aqui pessoalmente para os nossos convidados. O programa hoje tem como tema as mudanças constitucionais e nós temos aqui conosco um grande advogado aqui do ABC, que é o Dr. Danilo Pérez Garcia, que veio nos brindar hoje com a sua presença. Boa noite, Dr. Danilo, um prazer tê-lo aqui conosco, obrigada por ter vindo. Muito obrigado. O Dr. Danilo, ele é advogado, ele tem curso de especialização em Direito Previdenciário pela Escola Paulista de Direito Social, tem curso de especialização de pós, em Direito Constitucional, e vai trazer um pouco das mudanças constitucionais, o que são as propostas de emendas constitucionais, o que são as PECs, quais são as mudanças, o que a nossa Constituição propõe de mudanças. Na verdade, eu já ouvi até dizer que a nossa Constituição é como se fosse uma colcha de retalhos. Para vocês terem uma ideia, a Constituição começou em 1980, ela foi publicada em 1988, 5 de outubro de 1988, e nós estamos em 2013 com 72 emendas constitucionais. E o Dr. Danilo vai poder dizer para a gente se isso é legal, se isso é constitucional, se a Constituição permite todas essas alterações. O nosso programa é um oferecimento de algumas empresas que nos ajudam, colaboram, são parceiras aqui no nosso canal da UpTV. A Bramante Processo Previdenciário, que há mais de 30 anos sempre aprimorando sua eficácia e sua solidez junto aos seus clientes. A UpVision Salão e Spa, uma visão inovadora em oferecer atendimento de excelência aliado à tecnologia de ponta para o bem dos clientes. O meu visual, todo sempre voltado para ir para o UpVision Salão e Spa. A Fera Brasil, especializada em oferecer soluções e impressões de tecnologia para sua empresa com agilidade, comprometimento para todo o Brasil. E, claro, a UpTV, que não poderia deixar de ser a primeira TV web da região do Grande ABC, com estúdio próprio, sistema digital, com mais de 20 programas semanais, 50 mil acessos ao dia, nacionais e internacionais. Então, nosso programa hoje está aberto. Eu espero que vocês gostem daquilo que a gente programou para vocês. A gente vai passar agora um slide que vai falar um pouquinho sobre o que é a Constituição. É um slide do Ulisses Guimarães, que foi um grande precursor dessa Constituição, que apelidou-a, que qualificou-a como a Constituição Cidadã. Roda aí o vídeo, Guilherme, por favor. A maior novidade nesta Constituinte é que pela primeira vez na história o povo vai poder participar. Você também pode chegar à Constituinte, enviando sugestões
suas ou através de seu sindicato, entidade de classe, associações de moradores. As subcomissões destinarão 5 a 8 sessões para ouvir entidades, ou você poderá participar das 30.000 assinaturas, patrocinadas por 3 entidades, para que seja apresentada a proposta de emenda ao projeto da futura Constituição do país. O Diário da Constituinte já foi às ruas para ouvir o povo. O que o senhor espera da Constituinte? Eu? Nada. Nada. Por quê? Porque o povo brasileiro não faz nada. E os constituintes podem fazer alguma coisa? Não fazem nada. Nada. Porque os constituintes, eles querem é o salário deles. E eles não vão incomodar com o povo. Por que não acreditar na Constituinte? Isso quer dizer que não acredita na Constituição. Não acredita na lei. Porque a Constituição é a lei das leis. Nos regimes tirânicos é que não há lei. É a vontade do tirano. A campanha das diretas, muitos não acreditaram. E deu certo. O voto analfabeto, muitos acharam um absurdo. Eles votaram outra vez. Votaram certo. Por isso a Constituição vai, sem dúvida nenhuma, ser uma boa Constituição, principalmente para os pobres, para os necessitados. E se a Constituição, como qualquer obra humana, tiver erros, haverá condições de emendá-la, de fazer com que esses erros sejam corrigidos. Você sabe o que é a Constituinte? Sei. O que é? É a lei máxima de um país. E o que você espera dessa lei máxima do país? Ah, muitas coisas, né? Tipo, como é que essa nova lei pode mudar a minha vida e a vida da minha família? Você me pergunta por que a Constituição poderá fazer com que melhore a sua vida e dos seus pais. Eu respondo, a Constituição é a democracia. Só há democracia onde há Constituição, onde manda a lei. Nos Estados Unidos, na França, no Japão e outros países, porque são democracias, têm uma Constituição, a vida é melhor para todos, principalmente para aqueles que são pobres, aqueles que têm menores condições de vida. Por isso, eu quero dizer que a Constituição vai melhorar a vida sua, das crianças do Brasil, de todos os brasileiros, principalmente os necessitados. Pergunta você gostaria de fazer, por exemplo, ao Dr. Ulisses Guimarães, que é presidente da Constituinte? Eu não gostaria de perguntar, gostaria de pedir a ele que refletisse muito sobre a educação e saúde em todo o país. A educação e a saúde são valores essenciais. A saúde é a base da raça. Não adianta ter condições para que possa haver educação, para que possa haver até riqueza, se não houver saúde. Portanto, é necessário que a Constituição fixe aquilo que é fundamental para que, através de leis posteriores, a saúde seja prioritária. E o mesmo acontece com a educação. A democracia está relacionada com a educação. Quanto mais educado é o povo, melhores condições para escolher bem os seus deputados, os seus senadores, os seus governantes. Por isso é fundamental que haja escola para todos e, mais do que escola, que as crianças possam permanecer, continuar nas escolas. O que não acontece no Brasil é o grande mal do Brasil. Gostaria de perguntar o seguinte, será quando que vão concluir essa Constituição? A Constituição vai ser elaborada inicialmente por 24 subcomissões. Posteriormente, pela votação e pelo debate em 8 comissões. E finalmente por uma comissão chamada de sistematização, para depois ir no plenário, onde haverá a votação decisiva. Eu entendo que a Constituição deverá ser promulgada no mês de dezembro. Se puder ser a 15 de novembro, será uma data histórica para um acontecimento histórico. Muito interessante esse vídeo. Na verdade, a gente está vendo um passado e já vendo aquilo que aconteceu um pouquinho depois, no futuro, né? Porque, na verdade, Ulisses Guimarães foi o idealizador dessa Constituição de 1988, que criou as ideias, e nós nunca tivemos
uma Constituição Federal com tantos direitos sociais como nós tivemos nessa Constituição de 88, por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã, onde ela traz direito, educação, saúde, habitação, aposentadoria, assistência social, salário, direito do trabalhador e previdência, assistência e todos esses direitos que são considerados cláusulas pétreas. E o Dr. Danilo aqui hoje, o objetivo desse programa é levar para vocês um pouquinho de conhecimento do que foi essa Constituição no início, do que ela é hoje. E vocês vejam que quando Ulisses falava que ela era possível emendar, ele já estava prevendo uma Constituição com esse estereótipo, vamos dizer assim, de mutabilidade, de possibilidade de haver emendas, justamente para adequar as situações conforme o tempo fosse passando. Então, ela, na verdade, ela nunca seria rígida ou seria ultrapassada. Exatamente. Ela estaria sempre sendo atualizada. É isso mesmo, doutor Danilo? Estou certa ou estou errada? Não, é isso mesmo. O sistema constitucional, ele regula desde o nome do país, quem é o povo, quem são os cidadãos, quais são os deveres, direitos e como a justiça funciona, como o Senado funciona, o Congresso, tudo. E o Brasil ele sempre teve uma tradição, desde a primeira Constituição em 1824, na época do Dom Pedro, de abranger o máximo possível de temas. Diferente da Constituição americana, que lá vem de um sistema de lei não escrita, de costumes, nós temos uma base de lei escrita, né? E isso acabou refletindo nas nossas constituições, no sentido de que você vai pegar desde o direito à vida a tarifa do ônibus. Né? E isso acaba sendo criticado, mas são 250 artigos na Constituição que abrangem praticamente tudo que é essencial no país. E também se optou no Brasil, na atual Constituição, por um sistema que a gente chama de semirrígido. Por quê? Porque todo sistema constitucional ele se entende como bom, como bem intencionado, e ele busca se proteger. E uma das formas de se proteger é deixando com que algumas coisas não sejam mudadas, como, por exemplo, a separação entre os três poderes, os direitos fundamentais à vida, ao trabalho, à liberdade. Né? Esse tipo de coisa são as cláusulas pétreas. Elas não podem ser mudadas sob pena de você mudar a essência do país. Mas, os demais artigos, os outros 200 e poucos artigos, eles podem ser alterados justamente para que ela não caia na obsolência. Para que nós, em 88, que tínhamos uma realidade, por exemplo, não tínhamos internet, a genética estava começando tudo, como que em 2013 essas questões seriam tratadas? Na Constituição. Exatamente. A mesma coisa agora, por exemplo, a PEC das domésticas. Né? É a última PEC, né, que acabou de ser publicada. A última PEC. A gente está trazendo aí uma situação em que o empregado doméstico, ele praticamente não tinha direito nenhum, houve uma evolução, tudo, e a sociedade está acompanhando, e isso se refletiu através de uma emenda constitucional. Quer dizer, a partir do momento em que se emendou a Constituição, se está dizendo, este é o novo princípio que o Estado brasileiro, que o povo, a nação brasileira, reflete e quer perpetuar. Ai, que interessante. Eu acho uma delícia estudar isso, porque as pessoas não conhecem a Constituição. Eu acho que deveriam estudar a Constituição na escola. Eu diria até quase que na pré-escola. Quando meu filho veio uma vez trazendo, eu quero ler, mamãe, o artigo 6º, porque a professora mandou eu ler o artigo 6º da Constituição. Nossa, achei aquilo que legal, mandou ler. Bem raro. Porque, sim, é raro, porque a Constituição é a base da sociedade, é a base do país, é a nossa, como nós chamamos de Carta Magna. Então, é o instrumento mais importante que rege todas as demais regras são regidas a partir da Constituição Federal. Então, é muito interessante que as crianças lessem e começassem desde cedo a se interagirem com essa Constituição e entendessem um pouquinho do que é e de quais são os nossos direitos, né? Não o seu, mas os nossos direitos. O doutor Danilo preparou um trabalho bem interessante para explicar um pouquinho
dessas mudanças constitucionais. A gente vai rodar um pouquinho, né, doutor Danilo, um pouquinho desses slides, e ele vai explicando para a gente, em breves linhas, né, o que seriam essas alterações, essas mudanças e essa Constituição. Roda aí, Guilherme, por favor. Algumas mudanças e outras se tornaram polêmicas, como a questão de plebiscito ou referendo. Vamos rodar, então, os slides que o Dr. Danilo trouxe com relação às explicações sobre a Constituição, sobre esse tema que ele vai colocar para nós, vai explicar para a gente o que seria. Roda aí, Guilherme. A gente está com o programa, como é um tema de mudança constitucional, nós temos bastante perguntas já aqui no nosso estúdio. Eu vou até já abrir, enquanto o Guilherme prepara lá o material do Dr. Danilo, eu vou abrir a seguinte pergunta. Gisele Garcia, de São Bernardo, pergunta o seguinte: boa noite, a Constituição mudou mesmo o país? Assim, depois de tantos anos, né, que nós tivemos tudo aquilo que o Ulisses disse, que era a intenção dele, que era o objetivo dele. Você acredita que realmente a Constituição mudou esse cenário? Olha, se a gente for pegar no contexto da época, tá? Uma das coisas que se diz é que a nossa Constituição, ela veio tentar limpar todos aqueles anos ditos de chumbo que antecederam. Então, nós tivemos vários momentos conturbados da história constitucional nacional. Começar pelo Estado Novo, tivemos agora o 9 de julho da Revolução Constitucionalista, ou seja, o Brasil chegou a ficar um período de anos sem uma Constituição, ou seja, o ditador, o Getúlio Vargas, ele determinava o que era e o que não era o país. Era 1967, só para que o pessoal saiba, nós tivemos uma alteração, a última Constituição antes dessa nova, em 1967, tivemos uma emenda em 69, e depois só em 1988 é que se teve uma Constituição. Então, esse período de ditadura foi bem... Exatamente, a gente pega, né, o período de 67, dentro daquele contexto, a Constituição que foi feita para proteger aquele regime que tinha sido estabelecido desde 64, né, e os valores que aquele regime trazia. Quando, a partir da anistia em 79, a partir da abertura, né, tivemos aí as diretas já, tudo, começou a se ter uma sensação no país de que todo mundo já estava farto. Nós estávamos fartos de todo aquele sistema anterior. Então houve um anseio popular pela Assembleia Constituinte, num momento absolutamente adequado. Porque nós precisávamos virar a página da história. Era um momento histórico. Exatamente. que clamava por uma mudança. Então, assim, a Assembleia Nacional Constituinte, ela é um grupo de pessoas reunidas com o intuito de criar um novo país. Então, houve sim mudanças. Houve garantias no processo, houve garantias de liberdade que nós não tínhamos antes. E estamos caminhando... Dignidade da pessoa humana que veio depois. Estamos caminhando, porque, assim, como advogados, nós sabemos que muitos direitos têm base constitucional. Então, às vezes, uma situação nova que está surgindo agora, em 2012, 2013, ele vai ser resolvido com base num princípio constitucional. Por exemplo, um segurado que não queira, que esteja perdendo o valor do seu benefício. Isso tem base constitucional. Então, assim, mudou? Sim, mudou muito a vida da gente, porque ela outorga, ela nos dá garantias. Quem começa a estudar direito e aprende a pirâmide normativa, vê a Constituição lá em cima. Então, imagina que ela está lá longe, lá para cima. Tá. Quem acaba indo para o direito constitucional, enxerga isso invertido. Porque a Constituição ela não é o teto, ela é o piso, em cima do qual se ergueu toda a estrutura, toda a legislação nacional. E as leis que são anteriores? Essas leis ou são recebidas ou perdem a validade diante da nova Constituição. Então, assim, houve muita garantia que foi dada, tá? Por isso se dizer Constituição Cidadã.
é uma das constituições no mundo que mais prevêem direitos e liberdades individuais. Isso é uma coisa que não se fala, né, mas que é verdade. O que a gente precisa, na verdade, é que aqueles valores, aqueles sistemas sejam colocados em prática. Né? Não adianta a gente pegar e falar a lei não pegou, a lei tem que ser cumprida. Então a Constituição ela é perfeita, ela tem que ser bem cumprida. Eu acho até, não sei, uma vez eu li alguma coisa, eu acho até que a Constituição Federal tem todas essas intenções de ampliar direitos, de trazer direitos como efetivamente trouxe. Só que para você efetivar esses direitos precisa de muitos recursos, né? Recursos financeiros, precisa de uma série de outras coisas para que todos esses direitos colocados na Constituição sejam efetivados, né? De verdade. Na verdade, assim, nós temos alguns preceitos constitucionais que às vezes eles são muito curtinhos. Ele traz o direito, a gente entende qual é o direito, mas como esse direito vai ser exercido? É aí que vem, por exemplo, as leis complementares. Então, a lei complementar é que vai esmiuçar como aquilo lá vai ser feito ou não. Então, às vezes, não é mudar um direito constitucional ou uma norma constitucional, mas ter uma lei complementar mais adequada. Entendi. Tá? É isso que precisa ser... Para efetivar aquele princípio, né? Exatamente. Guilherme, a gente pode apresentar? Segue aí, doutor, o slide, porque agora o Guilherme conseguiu colocar na tela para nós aí. Então, assim, como foi colocado, né, o poder constituinte, ele é originário quando ele vai criar uma nova Constituição. Isso é feito pela Assembleia Nacional Constituinte ou por meio de uma revolução. Assembleia Nacional Constituinte é o que sempre aconteceu aqui no Brasil, né, em que se criou um sistema político e aquele sistema político foi feito com um devido processo. Né? A Revolução Popular ela não é muito comum, mas o que a gente está vendo, por exemplo, em alguns países árabes, por exemplo, em que regimes ditatoriais foram derrubados e agora não ficou nada no lugar. Então, precisa-se criar uma nova Constituição, precisa-se reformular aquele país. Tá? Esse é o poder constituinte originário. O que a gente está vendo das alterações constitucionais é o poder constituinte derivado. E ele, para ver como a nossa Constituição ela já previa essa atualização dela, né, versão 1.1, 1.2, né, que ela já previa a revisão constitucional após 5 anos de vigência da Constituição. Né? E como os nossos políticos sempre tiveram pressa de mexer na Constituição, deu 5 anos eles fizeram. Então, em 1993, eles fizeram a revisão constitucional, atualizando aquele texto de 88. Então, a própria Constituição, ela já pegou e falou, olha, talvez daqui a 5 anos as coisas mudem. Precisamos adaptar. Então, vocês vão poder dar uma mexida. Isso já foi feito. Tá? Agora, só sobrou uma hipótese de reforma constitucional, que é a PEC, Proposta de Emenda Constitucional. E a Proposta de Emenda Constitucional, por que ela difere de uma lei? Porque ela exige muito mais requisitos, justamente na finalidade de se proteger a Constituição, né, e para que seja feito o melhor, por exemplo, você tem um número limitado de pessoas, tá? O presidente da República, os deputados, você tem metade das assembleias legislativas dos estados, por exemplo, se reunirem, elas podem apresentar uma proposta de emenda à Constituição Federal. Né? E quando essa Constituição Federal vai ser votada, ela tem que ser em 2 votações, bicameral, Senado e Câmara dos Deputados, para depois ter a sua aprovação. Então ela segue todo um ritual, todo um rito para ser aprovada. Isso demora um tempão para sair, né? Na verdade. Demora um tempão. Nós temos hoje, por exemplo, discussões quando a gente fala a PEC número tal, a PEC número tal de tal ano. Nós tivemos PEC 33 em 2008, em 2009 e em 2011, que é essa que está polêmica agora. Sim, a PEC 37. Mas muitas acabam não sendo sequer colocadas em votação, porque por um vício de constitucionalidade ou alguma coisa parecida, ela não vai para frente.
Tá? Então aquele projeto sequer chega a ser colocado em votação. Eu me lembro muito, doutor Danilo, lembrando disso, nós tivemos uma PEC, que era a PEC 33 de 95, da época do Fernando Henrique Cardoso. Eu me lembro que eu fazia aposentadoria. Nessa época eu nunca fiz tantas aposentadorias na minha vida em razão da PEC. Porque a PEC propunha idade mínima na aposentadoria, mais tempo de contribuição. Então o pessoal estava desesperado que a PEC fosse aprovada e que eles tivessem então que se aposentar só com uma idade mínima. E aí o tempo que deu, o segurado saía correndo atrás para se aposentar com medo da PEC 33 de 95, que tinha essa intenção de modificar e colocar uma idade mínima. Então as pessoas têm essa noção, né, de possível alteração e vão correndo atrás disso. Né? No fim nós tivemos a alteração em 98. Em 98. Pra ver como tudo demora 3 anos todo esse processo. Só que toda essa propaganda vai mudar, e a imprensa vai mudar. Sai correndo que vai mudar. E as pessoas acabam ficando numa insegurança jurídica muito grande, né? Exatamente. As pessoas elas têm uma expectativa de direito e elas buscam consolidar aquilo, transformar aquilo em direito efetivo, sob medo de perder. É uma coisa que o brasileiro ele está acostumado. Infelizmente a gente não confia no governo e não confia no futuro. Né? E uma pergunta, você tocou num tema muito interessante, a expectativa de direito, né? O que significa isso? O segurado não tem, a pessoa, né, o cidadão não tem o direito ainda a esse ou aquele direito assegurado pela lei. Mas por quê? Porque não atingiu os requisitos todos para que tenha direito àquilo. Então, ele tem uma mera expectativa. Se houver uma mudança na Constituição, uma mudança na lei, que altere a regra daquele jogo, e ele não completou os requisitos pela regra anterior, ele vai sofrer as alterações legislativas e constitucionais, não é? Exatamente. Então não há segurança jurídica, né? Exatamente. Nós temos, sem querer polemizar, mas já polemizando? Mas essa semana foi colocada a PEC 11 para votação. O pessoal chama PEC dos mensaleiros. Porque é uma proposta de emenda constitucional que prevê que a decisão do STF que determinar a perda ou condenação de um parlamentar, ela tem que ser referendada pelo Congresso Nacional. Ou seja, aquele parlamentar, mesmo condenado em última instância, ele só vai perder o mandato se os colegas dele concordarem. Nossa Senhora. E isso é uma coisa que vem se arrastando, e essa semana foi colocado. Por quê? Porque, segundo se diz, o prazo para as prisões, para tudo aquilo que a gente está vendo que está acontecendo no STF, está se esgotando. Então uma coisa que estava se arrastando por anos, agora vai ser tudo feito a toque de caixa. Na verdade, nós ficamos todos felizes com as decisões do STF com relação ao processo do mensalão, né? De que a justiça foi feita, mandou prender, mas que na verdade agora a gente está vendo que vai tudo virar pizza, que ninguém vai preso, que não vai acontecer nada, que está todo mundo com dinheiro aí espalhado. Esperamos que aconteça, né? Mas existem sistemas para isso. Mas até voltando da questão da expectativa de direito, né? Da mesma forma como o segurado estava desesperado de perder a aposentadoria, nós vemos parlamentares desesperados de perder a liberdade, correndo também para efetivar seu direito. Nossa, bastante complicado isso. Bastante complicado. Vamos voltar lá para o slide, senão eu vou cortar, o Danilo não vai conseguir falar tudo que ele precisa falar aqui. Tá, então assim, nós tivemos nas últimas semanas, até com a questão dos protestos, tudo, né? A PEC 37, que foi derrubada por pressão popular, né? Ela simplesmente restringia, né, a apuração de infrações penais às polícias federal e do Estado. Tá? Ela não proibia o Ministério Público de fazer, mas ela estabelecia a competência exclusiva. Ou seja, se a competência é exclusiva, o Ministério Público tentasse interferir numa investigação, estaria cometendo uma ingerência e poderia até ser alvo aí de um mandado de segurança, alguma coisa. Essa é a famosa PEC 37, todo mundo fala o que é a PEC 37, o que é a PEC 37, o que era a PEC 37, que na verdade todos foram à rua fazer manifestação. Pouca gente sabia o que era. Pouca gente sabia, eu cheguei a ver
reportagem da pessoa perguntando, mas você sabe o que é a PEC? Ah, sei lá o que é a PEC 37, eu sei que eu tô aqui fazendo... Eu vi gente falando que iam extinguir o Ministério Público. Nossa. Né? Então as pessoas não tinham noção, elas foram no sabor dos boatos. E aí, pessoal, a informação para vocês aqui, quentinho, direto da UpTV, de programa Direito.com, o que era a PEC 37, que o doutor Danilo está explicando pra gente. Temos também agora a PEC 33, que também está sendo considerado um ataque ao Poder Supremo, tá? Porque foi criado também por proposta de emenda constitucional a súmula vinculante. Essa súmula vinculante assustou o Congresso Nacional com a possibilidade do STF legislar, segundo eles. Mas não é o STF legislar. Nós temos uma legislação muito profunda. Então, às vezes, a interpretação jurisprudencial, ela se faz necessária. E quando ela é reiterada, acaba criando aí um caminho, vamos dizer assim, que o judiciário já vai seguir. Então, a súmula vinculante é assim, uma decisão reiterada do Tribunal Superior pode virar uma súmula que seria seguida pelos demais. Qual que é a proposta uma das propostas da PEC 33 de 2011? É que essa súmula vinculante, ela tenha que antes passar pelo Congresso Nacional. Entendi. Então, assim, o que se está fazendo é interferir um pouquinho naquela... Os poderes, né? Exatamente. Uma coisa que se falava de freios e contrapesos. Porque nós temos 3 poderes independentes, para que um limite o outro. Para que nem ao presidente, o poder executivo, ele passe por cima das leis, nem ele interfira no processo legislativo. Né? Da mesma forma, o presidente do STF não pode mandar no presidente, não pode interferir nos trabalhos do Congresso. Né? Então, assim, o que a gente está vendo é uma certa pressão dos parlamentares por diminuir um pouco a abrangência do STF. E não me parece que existam boas intenções por trás. Que, na verdade, assim, cria-se uma lei e aí, em razão de interpretações, o Poder Judiciário acaba alterando o que está escrito na lei. Exatamente. Para ter uma ideia, nós temos uma legislação tão complexa que nós já chegamos a ter casos, por exemplo, em que foi dado revisão de aposentadoria para um segurado com base numa lei que precisou vir uma outra lei para falar que aquela lei era aplicável e aí em seguida, que é o caso do IRSM, para em seguida, em 2003, vir uma nova lei falando que aquela lei que mandava aplicar a lei valia. Então, assim, como que isso vai ser resolvido? Vai ser resolvido no Supremo, vai ser resolvido no STJ. Por quê? Porque eles vão pacificar aquilo lá. Qual é a lei que está valendo agora? Existe também a questão de, por exemplo, o meu fato gerador do direito aconteceu num dia. No dia seguinte entrou uma nova legislação. Eu tenho o direito adquirido porque eu já tinha as condições reunidas. Mas uma outra pessoa, em praticamente igualdade de condições comigo, que tenha reunido o mesmo direito no dia seguinte, não consegue buscar o direito. Não vai conseguir. Tá? Então, assim, é muito complexo. Né? Eu gosto de uma frase que fala que o direito é que nem a escuridão. Quanto mais você entra, mais você fica perdido. Menos você enxerga. Menos você enxerga, exatamente. É muito complicado um país ainda em que nós temos um processo legislativo que vai da Constituição Federal até as portarias, passando por leis federais, leis complementares, leis estaduais, leis municipais. É uma verdadeira loucura. Às vezes, para estabelecer uma situação numa determinada cidade, você vai pegar a legislação federal, municipal e a estadual. E vai ter que casar ela. Tem que ficar tudo conexo. Exatamente. Né? E muitas vezes, esse casamento, essa interpretação da lei, ela vai mudar de uma pessoa para outra. É aí que entra a questão da súmula vinculante. Justamente para que o meu vizinho teve uma decisão assegurando o direito, se eu entrar com a mesma ação e o mesmo direito, não tem um resultado diferente. Até uma questão de igualdade, né? De igualdade e de pacificar as relações sociais. Sim, sem dúvida.
Nós temos aqui mais perguntas dos nossos internautas. Obrigada pela participação de vocês. O Marcos Paulo de São Paulo, obrigada, Marcos Paulo, pela sua participação. Ele está perguntando o seguinte: doutor Danilo, temos acompanhado o que tem acontecido no país. Na sua opinião, estamos renovando o fôlego como foi em 88, constitucionalmente? Nossa, pergunta capciosa, hein? Não, eu adorei a pergunta. Eu acho que, assim, nós falamos, né, que existem duas formas de um novo sistema constitucional e uma delas é a revolução. Bom, eu não digo que nós chegamos num estado de ter uma revolução síria, egípcia no Brasil, mas a pressão popular, ela está se mostrando tão forte quanto foi a pressão popular da Direta Já. Então, assim, uma coisa que nós vimos é que desde a época do impeachment do Collor, não havia uma reunião de pessoas, em especial dos jovens, até se falava, sai do Facebook, sai do PlayStation e tal. Vai para as ruas, exatamente. Né? E essa pressão popular, ela teve um efeito, sim, de revolução. Mas de uma revolução de quê? De criar nos políticos uma ideia de que nem todo mundo está feliz, nem tudo é futebol, nem tudo é carnaval. Né? E a gente precisa resolver que a gente precisa de problema, mais coisas, né? Exatamente. Eu até ouvi dizer, um chavão assim, meio popular, que as pessoas estavam indo à rua para discutir a PEC 6, que seria o quê? O artigo 6º da Constituição traz os direitos sociais, educação, saúde, habitação, previdência social, certo, assistência, correto. E na verdade a briga das manifestações que a gente tem visto agora nas ruas é justamente em busca desses direitos. Um brigando pelo transporte, outro brigando pela habitação, outro brigando pela educação, outro brigando pela saúde, e todos num único objetivo. Um exemplo é o que aconteceu com a Prefeitura de São Paulo. Ela já tinha praticamente fechado um contrato de 15 anos, acho que 45 bilhões de reais, para concessão de ônibus. A partir do momento em que houve manifestações, em que houve essa pressão popular, a Prefeitura suspendeu e vai rever as cláusulas, vai rever os editais e talvez faça novos processos licitatórios, tudo. Então, quer dizer, a pressão popular não derrubou apenas os 20 centavos. A pressão popular criou no governo um novo jeito de pensar a gestão pública. Isso é muito importante. Totalmente. Nós estamos trabalhando agora, vocês devem ter visto discussões sobre plebiscito, sobre referendo, né, doutor? E a gente trouxe também um vídeo bastante interessante sobre essa questão do plebiscito, que a gente vai rodar agora. Depois o doutor Danilo vai explicar para a gente o que seria, qual é o conceito e a diferença entre plebiscito e referendo. Roda aí, Guilherme, por favor. As manifestações em todo o Brasil têm gerado algumas mudanças e outras se tornaram polêmicas, como a questão de plebiscito ou referendo. Inicialmente, acredito que devemos ter bastante cuidado com alterações que são propostas com ânimos exaltados, com um interesse urgente de dar uma resposta à sociedade brasileira. O processo que vivemos, o regime democrático, isso é um processo de mudança que deve ser pautado com discussões racionais, não decisões sendo tomadas de forma atabalhoada, às vezes, simplesmente para dar uma satisfação à população. Nesse sentido, acredito que devemos ter bastante cuidado com essa ânsia de querer dar satisfação de uma hora para outra à sociedade, em virtude dos processos que são justos. Eu acho que deve se pautar pelas discussões técnicas, nesse sentido, em algumas situações. Com relação ao plebiscito, ao referendo, é verdade que a Constituição Federal atribui que todo o poder emana do povo, que é exercido diretamente ou através de seus representantes. A grande parte do poder, ela é exercida de forma representativa, que é quando as pessoas votam em representantes, né, que são aí os vereadores, prefeitos, governadores, políticos em geral, para que tomem decisões em seu lugar. Isso surge lá na Ágora grega, enfim. Nós não podemos ter uma ágora hoje, que seria aquelas decisões que eram tomadas em praça pública, em que todo mundo participava. Nós temos 200 milhões de pessoas
que não podem participar diretamente de tomadas de decisões. Então são eleitas pessoas para representar, que são os políticos. Aliás, é bem interessante pontuar também que hoje se cobra muito da classe política, mas a classe política está lá porque alguém votou neles. Então vamos, né, pontuar isso também. Em algumas situações, essa participação popular ela pode ser direta, né, a determinação de alguns pontos específicos. E é onde entra a questão do plebiscito e do referendo, onde a população é consultada especificamente sobre temas e vai se posicionar sobre esses temas diretamente, não através dos seus representantes, que seriam os políticos. Então, a proposta seria perguntar à população sobre temas específicos. E é onde entra a questão do plebiscito e referendo. Eu acredito que o governo está tentando atender os anseios da população. Agora eu volto a repetir. Esse atendimento ele não pode ser feito de forma atabalhoada, populista, no intuito simplesmente de dar uma satisfação. Existem questões que devem ser discutidas com maior profundidade, né? Então eu acredito que não é bem assim. Eu acho que existe essa necessidade de acalmar os ânimos das pessoas com decisões rápidas e urgentes. E existem mudanças estruturais nesse país que eles não vão acontecer da noite para o dia. São coisas que exigem um processo de maturação de ideias. Você concorda com isso, doutor? Que acha que Sim. Não pode ser de uma forma tão rápida, tão sem pensar, né, tão atrabalhada? Primeiro, tanto o plebiscito quanto o referendo, depois a gente faz uma diferenciação deles, são processos enormes, são processos muito custosos. A ideia do plebiscito já tinha por baixo uma estimativa de 500 milhões de reais o custo. E, assim, o plebiscito, o que acontece? A gente consulta a população primeiro, a população nos dá uma ideia do que ela deseja, e a partir daí nós vamos criar a lei. O referendo, nós criamos a lei e levamos para a população depois se manifestar se ela concorda ou não. Só que, como que você vai fazer um plebiscito sobre reforma política? Reforma política, por exemplo, ela vai trazer a questão se nós vamos continuar fazendo voto direto, um homem, um voto, ou vamos fazer voto distrital. Nós temos dezenas de sistemas. Como o cidadão comum, ele vai responder se ele quer o sistema distrital ou ele quer o sistema distrital britânico, ou se ele quer um novo sistema distrital. Não, ele não tem nem condição de fazer. Fica muito difícil. É muito técnico. Quais perguntas nós vamos fazer? Porque o que se está querendo fazer é consultar reforma política. Não está se perguntando se vai ter mais ônibus, se vai ter mais hospital, mas é o jeito da gente votar. Se novos partidos podem ser criados. Como esses partidos vão ser representados na Câmara. Estão querendo fazer um voto em legenda. Eu não voto mais no fulano de tal. Eu voto no determinado partido e o partido vai escolher, por exemplo, aqueles que vão ocupar as vagas. Então, assim, isso não está sendo levado para... Você mexe com a democracia, né? Isso não está sendo levado para a população. A população está pedindo ônibus mais barato e menos lotado, hospital com qualidade, atendimento público melhor, está recebendo uma alteração no seu modo de votar. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, não só atabalhoado, como mal intencionado. Porque parece que o governo... É um pouco de má fé aí, O governo está usando o momento da forma que é propícia para ele. Né? Tanto que a gente não está vendo aí realmente um empenho real das autoridades de dar uma resposta ao clamor popular. Né? Nós tivemos aí, vamos baixar os 20 centavos do ônibus e vai sossegar a rua. Né? Mas parou aí. Não, na verdade não sossegou, né? Porque não era só isso. Mas daqui para frente só se está discutindo questões que parece que não são tão urgentes. A reforma política, ela é necessária? Mas e a reforma tributária? Muito mais. E as reformas previdenciárias que nós tivemos e um sistema que hoje não está atendendo convenientemente ao cidadão? Então, assim,
além da complexidade de você fazer tanto o plebiscito quanto o referendo, né, existe uma complexidade enorme, né, da questão, por exemplo, de como se vai responder. Porque é muito mais fácil uma questão que admita sim ou não. Sim. Por exemplo, a venda de armas deve ser proibida? Sim ou não? Entendeu? Agora, e o resto? Né? Você quer um sistema bicameral, você quer um sistema distrital misto, você quer... Ele não vai nem saber o que responder. É muito difícil. Como vai... E a propaganda política? Sem dúvida. Porque nós vamos ter... A gente lembra, por exemplo, da questão ali de quando se escolheu entre monarquia, presidencialismo e tal. Foi utilizado o sistema de rádio e televisão para propaganda. Foi movimentado um custo enorme em funcionários públicos, em dinheiro público, em estrutura pública, para que fosse respondida aquela questão. Qual sistema nós queremos? E isso era uma questão simples. Sim. Uma questão que a população teve bastante tempo para ser orientada. Estamos entrando num campo tão complexo que eu acho que eu arriscaria até dizer que uma consulta popular é impossível ou impraticável. Entendi. Porque não vai atingir o objetivo. Não vai atingir o objetivo. Não vai chegar onde a gente quer. Exatamente. Temos mais perguntas aqui, doutor. Está bombando. Maria Augusta, de Santo André. Boa noite, parabéns pelo programa. Minha pergunta é, o que o senhor acha do artigo 6º, os direitos sociais nos dias de hoje? Não, o artigo 6º, o artigo 5º e o 6º, né, o 5º são os direitos individuais e o 6º são os direitos coletivos. Eu acho que eles são totalmente importantes, eles são cláusulas pétreas, eles não podem ser alterados, tá? Eles podem ser estendidos, mas não podem ser limitados, nem revogados, né? E são justamente o artigo 5º e 6º, que eu também concordo, deveria ser ensinado nas escolas, para que as pessoas soubessem, nossa, eu tenho direito a isso. Eu nem sabia, eu né? posso reclamar disso para uma autoridade, tal, né? Para que a gente... a preservação dos conceitos que estão nos artigos 5º e 6º, ampliando até a pergunta, elas preservam aquela questão de que o Estado é feito para o cidadão, e não o cidadão para o Estado. Porque boa parte da Constituição são conceitos de gestão pública, como o Estado funciona. O artigo 5º e 6º é o que o Estado deve ao cidadão. Que é são os direitos dele, então né? assim, é fundamental, totalmente fundamental. A Elaine Souza, de São Paulo, está perguntando o seguinte, bem interessante a pergunta dela. Agora é hora de falar de plebiscito ou referendo? Não é uma forma de tirar o foco? Então, é exatamente, interessante, né? Exatamente o que a gente estava falando, né? Então se acena com uma série de soluções que são estranhas aos problemas que estão sendo propostos. Né? Na verdade, a gente está com foco numa coisa, trabalhando todos esses artigos, esse APEC 6, vamos dizer assim, entre aspas, né? E aí eles vêm falando de plebiscito e referendo para tentar mudar um pouco o foco dessas discussões, de tudo isso que a gente precisa trabalhar. Se achou que iria, né? Primeiro se veio com a história da Assembleia Constituinte, que foi uma coisa disparatada, durou 24 horas. O vice-presidente da República, o presidente do Senado não foram consultados, foi uma coisa absurda, né? Absurda e impraticável. E agora se vem com outras ideias que parecem que são a solução de todos os problemas, mas que na verdade sequer são uma resposta aos problemas que estão sendo efetivamente pela voz das ruas. Estão sendo discutidos, né? A Wanda Santos de Mauá. Boa noite, Wanda, obrigada pela sua participação. Faço faculdade de Direito e aprendemos teoria. Como fazer valer a Constituição e mudar, na sua opinião? É difícil mudar. O andorinha só não faz verão, né? Mas eu acho que é um conjunto. Se me permitem, eu vou até aproveitar e deixar um conselho para os estudantes de Direito. Não esqueçam da Constituição Federal. A Constituição não é só uma matéria na faculdade. É tudo. E não é só um livro na estante. Como a gente tem que perder aquela visão de que, olha, eu vou na lei aqui, eu vou na portaria, no decreto,
e quando chegar lá no final do processo e só couber o recurso para Brasília, eu vou lembrar da Constituição para poder fundamentar. Não. Primeiro eu vou procurar a base de tudo que está na Constituição. E a partir daí eu vou construir a minha tese, a minha ação, né, trazendo os demais elementos. Sim. Mas a Constituição Federal tem que ser vista como base, com certeza. Muito bem, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, no dia de hoje. Infelizmente, o programa foi maravilhoso, agradeço muito a sua participação, doutor Danilo. Foi muito bom, muito esclarecedor. Eu queria que o senhor desse as suas alegações finais, as suas palavras finais, o seu contato, fique à vontade. Eu acho que assim, o povo, ele, como se diz, o gigante acordou, né? Mas a gente não pode deixar que ele fique acordado e seja enganado. Então, o povo foi para a rua e fez solicitações muito claras. Eu acho que ele também tem que ser claro na cobrança que ele vai fazer. E esperamos que aquilo que foi colocado nas ruas, nos cartazes, aí, se reflita aí nas próximas eleições também nas urnas, nas escolhas corretas. Muito bem. Então, a gente mais uma vez agradece Bramante Processos Previdenciários, os nossos parceiros, nossos amigos, nossos patrocinadores, a UpVision, Salão Spa, Fera Brasil e, claro, a UpTV, que todas as segundas-feiras, às 21 horas, nós temos programa aqui e estamos sempre esperando por vocês. Mandem as suas perguntas, participe do nosso Facebook. O nosso enquete dessa semana você sabe o que é proposta de emenda constitucional? Quero saber se você sabe o que significa isso. Então mande a sua resposta para o nosso Facebook, Direito Com, não coloque um ponto, é Direito Com, e entre em contato conosco, mande o seu e-mail. Se você quiser participar da nossa plateia, não esqueça, é produção@programadireito.com. E como eu sempre termino com uma frase, né, frase da semana, a frase é essa: imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Espero vocês na próxima semana, na próxima segunda-feira, às 21 horas, se Deus quiser. Obrigada e boa semana para vocês. De maio de 2008. Há 4 anos nascia a primeira TV web da região do Grande ABC. Aquilo que parecia ser apenas um sonho de um jovem e grande comunicador se tornou realidade. Através do espírito sonhador de Luque Ravanelli e o empreendedorismo de Liliana Gonçalves, estava no ar a UpTV. E a UpTV não desapontou seu grande idealizador. Com muita garra e sem medir esforços, Liliana Gonçalves deu à UpTV o talento e o profissionalismo necessário para ser considerada uma das mais importantes TV web do país. E não é somente o conteúdo, a informação e uma programação diversificada que é de primeira mão. A UpTV investiu pesado em sua infraestrutura. Nova fachada, estacionamento amplo, um novo estúdio com aproximadamente 30 metros quadrados com toda a infraestrutura técnica para programas ao vivo ou gravado. Cenário musical com ambiente próprio para apresentação de bandas, desfiles e muito mais. Entrevistas com estrutura profissional, estúdios climatizados, gerando conforto dos apresentadores, convidados e plateia. Enfim, com apenas 4 anos, a UpTV já é uma realidade na internet brasileira e mundial. Os investimentos não pararam por aí. Equipamentos de altíssima qualidade, estrutura técnica de primeira linha, inovação com seu exclusivo estúdio externo e, é claro, os melhores profissionais do mercado. É a UpTV chegando aos 4 cantos do mundo. UpTV, a TV sem fronteira. Referência em qualidade, a UpTV garante à sua marca uma visibilidade com muito mais alcance e destaque. Você já imaginou ter seu próprio programa?
Na UpTV você divulga sua marca, seus projetos, site, blog, lançamentos, campanhas publicitárias, interagindo assim com internautas do Brasil e do mundo todo, atingindo o público de todas as idades e classes sociais. Se você tem o sonho de ter seu próprio programa de TV, venha para a UpTV, a TV sem fronteiras.